Graças a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, o Salmo de número 139. Salmo de número 139. Que é onde a princípio nós vamos ver, onde fala a respeito da onipotência do Senhor nosso Deus e também da sua onipresença. Deus está em todo lugar. Você crê nisso? Você crê que o seu Deus está em todo lugar? Amém? Assim diz a palavra de Deus e assim nós cremos. Você encontrou? É importante que você encontre, que você possa acompanhar. Salmo 139, a partir do primeiro versículo, está escrito assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra ou a tua mão direita me sustentará. Até aqui, amém, querido? Graças a Deus. Nós cremos na mão de Deus, por nosso Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que a tua mão direita, a tua mão forte, nós cremos que ela é que tem sustentado as nossas vidas. O Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é magnífico. Ele conhece os nossos momentos, Ele conhece as nossas alegrias, Ele conhece também as nossas fraquezas, e nós estamos aqui para invocar o nome dEle. Amém, amado? Graças a Deus. Então eu peço que você, por favor, feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos, porque com os seus olhos abertos você não pode ver nada daquilo que é espiritual, mas você pode fechar os teus olhos e levar o teu pensamento ao trono da graça, ao trono do Deus Todo-Poderoso. Deus amado, Pai querido, no nome de Jesus Cristo, Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Pai Santo, nessa noite, Deus, reunidos, Deus, congregados assim como diz a tua palavra, para louvar o teu nome, congregados, Deus, para adorar o teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós entregamos diante do Senhor nessa noite, diante do teu altar, nossos corações, apresentamos, Pai Santo, as nossas vidas, Deus, o nosso louvor, Pai, que possa, Deus, sair, Deus, aqui da terra, sair dos nossos corações, da nossa boca, e possa chegar, Deus, a tua presença, possa chegar, Deus, as tuas narinas como um cheiro suave, agradável, Deus, a ti. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoa, Deus, de uma maneira toda especial, Deus, cada vida, Pai, que saiu dos seus lares para estar aqui nessa noite. Pai Santo, nós não sabemos, nós não conhecemos, mas assim como nós vemos, Deus, na tua palavra, o Senhor conhece todas as coisas. E apesar, Deus, de tanta grandeza, apesar de tanto poder, Pai, porque o Senhor sim tem todo o poder, apesar de tudo, o Senhor se preocupa conosco. Apesar de tudo, Deus, o Senhor é aquele que nos sustenta com a sua mão direita, Pai Santo. E é por isso que nós estamos aqui, Deus, com o coração agradecidos, Deus, para dar louvores a Ti, para entoar, Deus, cânticos de adoração ao Teu nome. Recebe, Deus, nessa noite as nossas vidas, o nosso coração, Pai, o nosso agradecimento e o nosso louvor diante da Tua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Se você sabe a letra desse louvor, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Somente se você não sabe, você pode ficar com os seus olhos abertos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito é teu nome, Senhor.
sonda as nossas vidas. O Deus que conhece, até mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor, Ele sabe os nossos sonhos, os nossos pensamentos, o desejo do nosso coração. Aleluia. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, assim como diz a palavra de Deus, Ele realiza o desejo do nosso coração. Amém, amado? O Senhor tem uma vontade para a tua vida. Amém? Graças a Deus. Nós vamos continuar agradecendo o nome desse Deus em forma de canção, em forma de louvor, porque só Ele é digno de ser engrandecido, só Ele é digno de ser louvado. Aleluia, Jesus. Graças a Deus.
santo é Deus. Deus fala também nessa. Ao nome do único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Amém, amado? Aquele que era, aquele que há de vir, aquele que um dia vai nos buscar para nos levar para um lugar glorioso, um lugar maravilhoso, um lugar de descanso eterno. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Santo Deus bendito. Hoje seja a nossa adoração. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Você pode levantar suas mãos ao Senhor, levante suas mãos. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Só o único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Adoramos a ti, ó Jesus. A ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser. Nós consagramos nossa vida, Senhor, a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Recebe, Senhor, nossas vidas, recebe todo o nosso ser. 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Depois que você encontrar,
segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, fica lá depois dos Evangelhos, depois de Atos, depois de Romanos. Você vai encontrar a primeira carta e a segunda carta também. O apóstolo Paulo direcionou para essa igreja que estava numa cidade chamada Corinto. É por isso que se chama Coríntios. Capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 6. 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 6. Nós vamos ler 2, 3 versículos, em nome de Jesus, onde está escrito assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, é quem nasce, resplandece a luz, é quem nasce e resplandeceu em nossos corações. Vou ler mais uma vez, não sei que tradução você está usando. Porque Deus, que disse, das trevas resplandece, ou para que das trevas viesse a resplandecer a luz, e que resplandeceu em nossos corações, ou para que viesse a resplandecer em nossos corações, para iluminar, ou para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora presta bem atenção. Em tudo somos atribulados e não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora feche por um instante seus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és bendito, Tu és o nosso Jesus. Tu és aquele que nós acabamos de ler a respeito da Tua palavra, que conhece todas as coisas. Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus que está em todo lugar, Deus que conhece todas as nossas necessidades, Deus que esquadrinha os corações dos homens. Pai, mais uma vez nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Não entramos na Tua presença, porque na Tua presença, Deus, nós já estamos. Nós apresentamos as nossas vidas, Pai Santo, diante do Senhor, diante da Tua santa presença. Pai Santo, oh Deus, o Senhor que lá dos céus visita, o Senhor sonda, o Senhor observa, o Senhor olha a terra, mas o prazer nós sabemos que o Senhor sente naqueles que buscam, naqueles que invocam o Teu santo nome, porque são adoradores do Senhor, e o Senhor nesse sente prazer. Pai Santo, nós como adoradores do Teu nome, Pai, como pessoas, Deus, que não estamos, Deus, buscando ouro, Deus, buscando prata, mas nós estamos buscando, Deus, a Tua presença em nossas vidas, porque nós sabemos, Deus, que o ouro passa, que a prata passa, mas a Tua presença, Deus, não passa. A Tua palavra, Deus, permanece para tudo sempre, Deus. Isso importa, Deus, para cada um de nós. Deus santo e bendito, mais uma vez, Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, como filhos, Deus, que necessita do alimento do Pai, como filhos, Deus, que precisa ser sustentado por aquilo que o Pai tem para dar. Pai Santo, se o Senhor nos der, Deus, o alimento, Deus, necessário, nós viveremos, mas se o Senhor não der, com certeza nós perecemos. Mas Deus, assim como está escrito que na Tua palavra, que eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai Santo, no mundo espiritual, Deus, também nós sabemos que o Senhor não tem deixado voltar, Senhor, de estômago vazio, Senhor, e também de mãos vazias, aqueles que buscam, aqueles que intercedem, aqueles que clamam pelo Teu nome, aqueles que chamam a Ti. Pai Santo, assim, Deus, também nós estamos aqui, Deus, na condição de filhos, Deus, querendo, Deus, mais sustento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, sustenta, Deus, as nossas vidas, porque nós sabemos, e assim está escrito, Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, essa palavra, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Amém, amado? Pode se sentar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Irmãos,
Existem momentos na nossa vida, e por que não dizer que nós somos feitos ou nós vivemos em momentos alegres, mas nós vivemos também momentos tristes. Nós sorrimos, mas nós também choramos. Todo mundo é assim, todo mundo é fabricado assim. De repente você fala assim: pastor, eu não sou assim. Tem alguma coisa errada no projeto de fabricação, porque todos nós somos assim. O Senhor nos fez assim. E é interessante que há momentos na nossa vida, como por exemplo as crianças, elas são assim. Em momento de aflição, o que acontece com ela? Ela se sente só, é rapidinho, pelo menos aqui em casa, assim, é rapidinho que ela procura o pai: pai, onde você está? Mãe, onde você está? E grita. Os filhos de Deus, eles não são diferentes. Os filhos de Deus funcionam da mesma maneira. Nos momentos de aflição das nossas vidas, muitas vezes nós clamamos, como o nosso Pai é invisível, mas é real. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor: Senhor, onde é que o Senhor está? Assim como os discípulos, acabamos de falar sobre isso dias atrás. Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? É claro que o Senhor se importa conosco. Acabamos de louvar a respeito desse assunto. Então, nos momentos de aflição, querido, da nossa vida, muito mais ainda, o Senhor mostra que o Senhor está conosco. Fala assim comigo: Deus está comigo. Deus está comigo. Está forte, está na praia, amado. Mais convicção disso. Fala assim comigo: Deus está comigo. Deus está comigo. Graças a Deus por isso. Em 2 Coríntios, querido, no capítulo 12, versos 9 e 10, é interessante que o apóstolo Paulo estava buscando ali do Senhor, buscando da presença do Senhor, para que o Senhor tirasse algo que incomodava muito. E o apóstolo Paulo orou 3 vezes ao Senhor, imaginando que o Senhor Jesus fosse fazer algo na vida dele, algo da maneira que ele imaginava. E Jesus disse assim para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo, o que eu tenho te dado é o suficiente para você vencer, para você ser mais que vencedor. Porque nós não temos que lutar, amado, contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é essa. Mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes celestiais, contra os demônios, contra Satanás. A nossa luta não é contra a carne nem é contra sangue. De repente você tem um sentimento até dentro de você, você fala: não, pastor, mas é algo dentro de mim. Mas muitas vezes, amado, são influências, e a palavra do Senhor chama isso, lá em Efésios, a partir do capítulo 6, a partir do verso 10, chama de setas, ou seja, influências que muitas vezes vêm na mente e no coração das pessoas. Não sei se os irmãos se lembram de dias atrás nós assistimos aqui numa terça-feira. É um filme que se chama, eu sempre passo alguma coisa na terça-feira. Nessa terça-feira estamos passando Jeremias, né? Um filme muito, muito bom. E assistimos um tempo atrás um filme que se chama Demônios do Templo. Não no templo, mas do templo, que age diretamente, né, no templo. É algo assim bem interessante. E assim, influenciando as pessoas dentro até mesmo da própria igreja. E coloca sono em um e aquele excesso de cansaço em outro, para que a pessoa se distraia, ela não receba a palavra, para que a palavra não venha fazer efeito na vida dela, e uma distração ou outra, enfim. Mas algo assim bem interessante, aquele filme Demônios do Tempo. Se você puder, se você tiver oportunidade, assista. Então, querido, na nossa fraqueza, nos momentos de dificuldade nossa, o Senhor, Ele vem nos aperfeiçoando com o seu poder, com a sua graça. Então, querido, é na hora da dor, é na hora do sentimento, na hora do sofrimento ali, que o Senhor muitas vezes se mostra, e é ali que muitas vezes Ele age em nós. De repente a pessoa pode pensar assim, pode viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, né? Todos os dias muitas coisas acontecem, que você vê, mas também muitas coisas que você não vê, elas acontecem. Então, mas eu passei um dia normal, estou bem. Exatamente porque o Senhor agiu nas nossas vidas, o Senhor intercedeu por nós, o Senhor colocou a proteção ao nosso lado, ao nosso redor, e é por isso que nós estamos bem. Se os irmãos pudessem ver aquilo que acontece no mundo espiritual, a respeito da batalha espiritual, isso acontece o tempo todo, é inevitável, porque o Senhor nos diz, está longe agora, mas o Senhor diz que ao nosso redor estão os anjos dele. Como que é aqui, ó, nessa letra aqui, nós estamos no centro,
Ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos guardando. Está escrito no livro dos Salmos que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, aquele que teme ao Senhor está no centro ali, no centro da vontade de Deus, e os anjos estão guardando em volta. Mas ao derredor, que é um pouco mais distante do que ao redor, ao derredor ficam ali os demônios, fica Satanás tentando, muitas vezes colocando coisas diante de nós, muitas vezes soprando ali de longe, lançando suas setas. A palavra do Senhor chama de dardos também, inflamados, aquilo que muitas vezes vem inflamar em certas situações, nos fazer desesperar, conforme algumas atitudes que nós tomamos. Temos decisões para tomar e tomamos atitude precipitada, porque muitas vezes inflamação, e não esperamos a resposta de Deus para a nossa vida, nós simplesmente agimos. Então, querido, nessas horas, nas horas de dificuldade que muitas vezes nós passamos, o Senhor, Ele se mostra, o Senhor, Ele age na minha vida, e o Senhor também age na tua vida. Então, sem sofrimento, querido, sem nós passarmos momentos difíceis na nossa vida, olha, eu falo uma coisa para você, irmão, a dificuldade, ela acompanha a vida do cristão, a dificuldade. E sem nós passarmos por muitos momentos difíceis na nossa vida, olha, amado, dificilmente se busca a Deus. Porque nós sempre comentamos a respeito disso, né? E eu achava que quanto mais difícil a situação, mais se buscasse a Deus, mas às vezes também não prevalece isso. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, mas ela não busca ao Senhor, ela não clama ao Senhor, ela não medita na palavra, ela não ora a Deus, ela tem dificuldade em chegar na presença de Deus. E aí o que acontece? O poder do Senhor não pode se aperfeiçoar na vida da pessoa. Nós sempre louvamos ao Senhor com a canção que diz: cada vez que a minha fé é provada, o que acontece? O Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. O que é fé provada? Dificuldade, adversidade, aquilo que vem muitas vezes assolando as nossas vidas, e às vezes parece que está ali a ponto de derrubar. Mas as situações difíceis, elas acontecem na nossa vida não para nos derrubar, mas para nos fortalecer. Para nos fortalecer. Então por que muita gente cai então? Porque não busca fortalecimento do Senhor, e as adversidades acabam sendo maiores e mais fortes do que a pessoa. Mas quando nós participamos, quando nós estamos ali no exercício da fé, o que acontece? A gente resiste. Resistimos o dia mal. Nesse mundo de três aflições, Jesus fala assim, que as aflições vão acabar com vocês. É assim? Ele diz, não, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Então, ou seja, nós estarmos ali resistindo o dia mal, para que o Senhor possa entrar com providência na nossa vida. Mas e se nós não resistirmos? Como é que o Senhor vai? Aí vai para o chão. Ou seja, é como, por exemplo, isso aqui, se tivesse estado de pé, se vem uma enxurrada, por exemplo, muito forte e derruba isso aqui. Isso aqui vai cair e pronto, e a ruína vai ser grande. Pode se levantar depois, sim, depois a gente pode levantar. Mas fica as marcas, cicatrizes. Quem tem cicatrizes consegue se lembrar até do que aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. Eu tenho um aqui, ó, cada vez que eu vou barbear, eu lembro o que aconteceu. Correndo atrás do pipa, aqui, ó, do pipa. Olhando para o pipa, esqueceu da cerca, uma cerca de arame perpado bem aqui, ó. Olhando para o pipa, e agora que eu olhei para frente, rolei na cerca, caí todo enganchado, rasgou aqui que foram maiores, sabe aquela coisa toda? Difícil foi tirar também da cerca depois, né? Desroscar o arame, sair rasgando tudo. Mas a gente se lembra de cada coisa. Então, a cicatriz nos faz lembrar exatamente de como as coisas aconteceram. Mas se vier a enxurrada e simplesmente sujar ele, o que vai acontecer? Depois que baixar as águas, a gente vai limpar, vai dar um brilho, quem sabe até mesmo outra pintura para ficar bom de novo, bonito de novo, né? E assim somos nós, quando nós permanecemos diante do Senhor. Por que a palavra do Senhor está escrita lá no livro de Salmos, que aquele que confia no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se abala, permanece para sempre, que confia no Senhor. E o monte está sempre lá, sempre pode ser visitado, sempre alguém pode, através daquele monte, olhar as coisas que estão lá do lado de baixo. Então, ou seja, ele sempre vai receber algo, sempre vai receber uma glória. Olha só que monte, hein? Dá para a gente subir aqui, para a gente contemplar algo maravilhoso lá embaixo. Assim são as nossas vidas, amado. Ninguém vai contemplar através de alguém quando a pessoa ela cansa do Evangelho, quando ela se desvia do Evangelho, quando ela fala assim, não quero mais Jesus.
Já viu alguém, por exemplo, chegar diante de Deus e falar assim: você desistiu do Evangelho? Puxa, eu quero aprender alguma coisa com você, fala aí. Não existe isso. Mas quando você vê alguém fortalecido, fortificado, aí as pessoas normalmente chegam e falam assim: puxa, fala alguma coisa para mim, você tem uma palavra? Fala uma palavra de Deus para mim. Como é que você permanece há tanto tempo assim, de pé na presença de Deus? E assim funcionam as nossas vidas. Então, querido, quanto mais nós encaramos as adversidades, mais fortes nós ficamos. Pastor, mas é muita coisa, eu sei. Você fala assim, porque você não vive a situação que eu vivo. Eu tinha que comer uma coisa para você. Porque você não vive a situação que eu vivo. As adversidades que nós vivemos são tantas, amado. Em todas as áreas nós somos provados, em todas as áreas. A área familiar, a área conjugal, a área financeira, a área profissional, a área ministerial, tudo lado que você olha, mano. Nós temos, eu estava até pensando, comentando com alguém esses dias, falei assim: eu nem paro muito para pensar nos problemas, senão eu vou ficar assim meio minutinho, rapidinho. E eu não estou querendo isso para mim. Então, ora a Deus. Jesus já falou: basta cada dia o seu mal. Eu vou viver hoje, amanhã é outro dia. Não, mas tem isso para fazer, tem isso, tem aquilo. Ó, vamos fazer o seguinte: ora a Deus. O dia de hoje pertence a Deus. É claro, todos os dias pertencem a Ele, mas o dia de hoje pertence a Deus. Ele vai preparar para nós. Amanhã é um outro problema, já vai escurecer, já vai clarear. É amanhã, Deus vai preparar, em nome de Jesus. Então, querido, o Senhor vai preparar a nossa vitória. Então, querido, assim funciona as nossas vidas. Quando nós aprendemos a nos gloriar, até mesmo nas perseguições que nós passamos, sem reclamar, o que acontece? Você se lembra o que diz lá no livro do profeta Jeremias, livro das Lamentações? Esse mesmo Jeremias que nós estamos assistindo o filme na terça-feira. É interessante que às vezes a pessoa olha para o livro de Lamentações de Jeremias e fala assim: mas Jeremias é um profeta chorão. Acho que começaram a ver a respeito das lutas de Jeremias. Se fosse nosso lugar de Jeremias, chorava mais. Tinha 2 livros de Lamentações. Jeremias teve muito sorte. Nós teríamos 2, né? Um para confirmar o outro. Então, querido, quando nós... olha só que interessante. Lamentações, capítulo 3, no verso 25, diz assim: bom é o Senhor. Não está falando assim, alguém que está sentado no trono de glória, você está falando nada assim por um monte de escravos. Mas um profeta que vivia em calabouço e se externa apanhando por causa do Evangelho, por causa da palavra. Ele dizia assim: bom é o Senhor, Lamentações 3, 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para os que esperam nele, para a alma que o busca. Olha só, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Silêncio. Eu não sei nem o que falar, estou com vontade de falar tanta coisa. Quando a gente não sabe o que falar, melhor ainda para a gente ficar quieto. Uma oportunidade maravilhosa para a gente ficar quieto. Sabe, amado? Aguardar em silêncio aquilo que o Senhor tem para fazer, principalmente porque os caminhos do Senhor são do alto, os nossos são de baixo. Jesus, quando ele estava falando a respeito disso com Nicodemos, ele falou assim: Nicodemos, se eu falar para você das coisas, eu falo para você das coisas terrestres, você tem dificuldade para crer, quanto mais se eu falar para você das coisas de cima. Ele disse certa vez: vocês são de baixo, eu sou de cima. Isaías 55 diz assim que os pensamentos do Senhor são de cima, e os olhos do Senhor, os caminhos do Senhor, eles são de cima. Então tudo, na verdade, o Senhor vem de cima. Nós sabemos que quem olha de cima, ele tem uma visão ampla de toda a situação. Toda a situação, dificilmente quem olha de baixo consegue enxergar, porque muitas coisas se colocam como barreira e a pessoa tem dificuldade de enxergar. Você consegue enxergar, por exemplo, no meio daquele monte de prédio na cidade de Sorocaba, você consegue enxergar alguma coisa do outro lado da cidade? Você não consegue. Mas se você estiver em um lugar privilegiado, o que acontece? Você vai conseguir enxergar. Do outro lado, no Moratinho, do outro lado você vai conseguir enxergar. Então, querido, quando nós aprendemos a ficar em silêncio, aguardar a salvação, o livramento e a provisão do Senhor em silêncio, o que acontece? O Senhor, aí Ele entra com provisão para as nossas vidas. Mas se eu murmurar, isso não faz parte do plano de Deus. Os filhos murmurando. E olha, uma coisa eu vou falar para você, amado. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Quando você fala para o filho alguma coisa, o filho já sai murmurando do teu lado. Sai murmurando, sai resmungando e batendo. E outra coisa assim, puxa,
A temperatura sobe isso. Sabe? Espera baixar um pouquinho, para não tomar atitude assim no momento de ira. A temperatura sobe, fica assim. O termômetro vermelhinho, um pouco baixo de novo, daí você vai conversar. Mas, amado, diante de Deus, Deus tem uma palavra para as nossas vidas, a gente bate o pé, a gente faz beicinho, a gente fica, sabe, como aquela criança mimada que tem que ser na hora, não, tem que ser agora. Filha, agora não dá, não, pai, mas tem que ser agora, mano. Filha, mas por que tem que ser agora? Você demorou uma vez a barriga. Não, pai, mas tem que ser agora, quero agora. Sabe, parece nós, quando estamos buscando algo no Senhor que nós desejamos tanto, e às vezes nem estamos preparados para receber. Nós buscamos, achamos que somos o dono da razão, e nós queremos naquela hora, queremos o Deus de já, o Deus de agora. Senhor, é para ontem, Senhor, essa oração. Por que não ontem? Por que nós não buscamos ao Senhor nos momentos em que nós precisamos buscar? Porque quando nós buscamos ao Senhor amado, Ele também nos ensina a esperar nele. Nós buscamos a Ele, porque até o não do Senhor, amado, é suave, porque quando o Senhor Ele fala não, Ele também manda algo para nos confortar. Paulo, não vou tirar o seu espinho da carne, porém, a minha graça te basta. É o consolo de Paulo. Então, quando nós estamos esperando no Senhor, Ele já manda o consolo para consolar ali nosso coração, até o momento para que nós sejamos abençoados por Ele. Isso é interessante, amado. Então, quando nós declaramos a nossa vida, quando nós declaramos o nosso prazer, como nós acabamos de cantar, quando nós acabamos de louvar, nossas vidas diante do Senhor, é o único que é digno de receber. Quando nós declaramos o nosso prazer diante do Senhor, e diante até mesmo de todas as aflições que nós estamos prestes a passar, pode pensar, se o pastor está profetizando um problema para mim. Profetizando um problema. Jesus já fez isso antes. O apóstolo Paulo já fez isso antes. E ele disse mais ainda: importa que nós passemos por muitas aflições para nós entrarmos no reino de Deus. Você se lembra do filme Peregrino, quando nós assistimos? Né? O cristão e mais o outro lá conversaram na nave, no braço. Mas o cidadão que foi de barquinho, né? O que aconteceu? Ele chegou lá na porta da cidade celestial, onde amarrou as mãos deles e lançou nas trevas exteriores. Seu nome não está aqui. Seu nome não está escrito no livro da vida. Então, amado, importa, assim como disse o apóstolo Paulo no livro de Atos, importa nós passarmos por muitas tribulações. Importa nós enfrentarmos, querido, todo tipo de injúria. Todo tipo de injúria, calúnia muitas vezes. Mas o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Diante de momentos assim, os olhos de Deus estão voltados para nós, o que nós vamos fazer? Vocês se lembram que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 11? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. O que eu disse? Que as pessoas seriam bem-aventuradas, seriam felizes, seria reconhecido por Ele. Mas na injúria, na calúnia, eu não vou abrir minha caixa de ferramentas. Não, abrir o coração do Senhor. Falar: o Senhor é o meu juiz. É Ele que justifica, Ele que advoga a minha causa. É o Senhor que me conhece. Você não vai se defender, não, ainda tem que me defende. A primeira carta de João, capítulo 2, lá no verso 1, a Bíblia diz que eu tenho um advogado, ele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele está sempre disposto a advogar, a nos justificar diante do Pai. Amém, amado? E nós louvamos a Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor por isso. Então, querido, nós somos fortes quando nós superamos as dificuldades, dando graças a Deus, dando glória a Deus. Não basta simplesmente superar, dando graças a Deus. Você vê que caminho estreito esse, né? Além de passar pela dificuldade, né? Que nem o irmão Lázaro, né, cantando, né, passando pela prova, dando glória a Deus. Logo, a gente vai sair essa aí, então, mas é interessante. Então, sempre dando graças a Deus, como diz Tessalonicenses 5,18, né? Tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Não, pastor, a vontade de Deus para a minha vida é só coisa boa. Né? A mulher de Jó também pensava isso. Quando Jó foi afligido e vieram todas aquelas coisas contra ele, a mulher dele disse: olha, homem, amaldiçoa o teu Deus e morra. Você ainda continua íntegro ainda? Ela falou assim: não, mulher, você está loucona, doidona, pirou. Porque se Deus permitiu tantas coisas boas, Deus não poderia também permitir algumas coisas ruins também? Meu Deus,
Ele é Senhor. E em tudo Ele tem um plano, em tudo Ele tem um propósito. Por que, querido? Qual o plano e propósito na vida de Jó? Antes, Jó só conhecia de ouvir falar, só de ouvir falar. Isso para nós é bom, mas não é só isso para a vida do cristão. Porque o propósito se cumpre lá no capítulo 42 de Jó. Mas agora eu conheço de andar contigo. Você se lembra que Jesus disse quando Ele estava conversando com os discípulos? Aqui falam que quem estão falando aí que eu sou? Quando alguém disse assim para ele: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. O que eles estavam mostrando isso? É claro que foi a revelação do Espírito Santo. Estavam mostrando com quem eles estavam andando. Não importa para nós saber com quem nós andamos. Ou você vai sair andando com quem na rua? Passou um camaradinho, nada contra, amado. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira, cada um tem seu estilo de ser, de andar. Mas passa um camaradinho assim, jeitão todo estranho assim, o camarada passa assim. Já não é estranho já, nossa, bem esquisito, né? Joga as mãozinhas para trás aqui, umas tatuagens assim, um negócio assim, todos esquisitos. Cabelão assim, um negócio todo meio estranho. Você fala, esse aqui que eu quero andar com ele. É assim? Não. Ele sabe quem é. Nós precisamos saber com quem nós andamos. Precisamos saber com quem nós andamos. Porque isso faz a diferença. Porque com a pessoa que nós andamos, querido, nós podemos ser influenciados. E se nós andamos com Jesus, se nós estamos constantemente com Ele, com o Senhor, o que acontece? Nós somos influenciados pela palavra, pelo Espírito Santo e por aquilo que Ele tem para dar para cada um de nós. Nós somos fortes, querido, quando nós, até mesmo em meio às perseguições, nós permanecemos sem esmorecer, assim como diz a palavra do Senhor. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força não está no nosso braço. Lá em Jeremias está escrito assim: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na força do seu braço. Ainda mais assim, né, quando o braço já não é tão privilegiado, né? Mas bem-aventurado é aquele que põe a sua confiança no Senhor, porque o livro de Salmos está escrito que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém, amado? Nós confiamos no nosso Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é a nossa rocha, a rocha inabalável. Então nós somos fortes, querido, quando até mesmo eles tentam nos angustiar. Não conseguem muitas vezes nos desanimar. Porque você sabia, irmãos, que assim como nós já comentamos sobre isso na igreja primitiva, os cristãos, eles sabiam que eles iam morrer. Se era mais cedo ou mais tarde, eles iam ser encontrados, eles iriam morrer. Mas a intenção das autoridades da época não era simplesmente matar o cristão. Porque mata o cristão, nasce outro e pronto, a coisa continua. Ou mata um, já aparece mais 10. Então a intenção não era essa, simplesmente. A intenção, além de exterminar os cristãos, era fazer com que da boca do cristão o nome do Senhor fosse envergonhado. Que a pessoa negasse Jesus, negasse o nome do Senhor e a sua fé. Então, é interessante, porque nas nossas vidas, a intenção qual é? A intenção de Satanás, qual é a intenção do mundo lá fora? Fazer com que através da nossa boca, através das nossas atitudes, o nome do Senhor Jesus seja envergonhado. O nome do Senhor Jesus seja negado. E isso, quando acontece isso, no reino das trevas, amado, você pode ter certeza que a festa. Mais um que envergonhou o nome de Jesus, os demoniados lá do inferno, você está fazendo festa. Mais um envergonhou o nome de Jesus, e um dia ainda pode até mesmo servir de acusação contra nós. Pode servir de acusação contra nós. Mas quando nós glorificamos, quando nós resistimos, até mesmo no dia da angústia, amado, quando nós permanecemos, o que acontece? Quando nós não somos atribulados, quando nós não nos sentimos angustiados, sabia? O que acontece? Nós de forma nenhuma vamos negar o nome de Jesus, de forma nenhuma nós vamos envergonhar o Evangelho. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perplexos, assustados com aquilo que está acontecendo. Como é isso? Tanta luta por um só. Você pode pensar assim: não sei o que você passa na tua vida, eu não conheço o teu dia a dia. A gente vive correndo de lá para cá e de um lado para o outro, na nossa própria vida aqui. Então nós não conhecemos os irmãos assim, pelo menos quase nenhum de perto, de conviver dia após dia. Vou ficar o dia inteiro lá na tua casa, eu quero saber tudo que acontece no teu dia. A gente não está assim.
Mas, então nós não sabemos, mas que quando a pessoa ela se coloca na condição de perplexa, de assustado, o que acontece? Às vezes ela desanima. E é interessante que quando nós falamos a respeito de alguém atribulado, alguém que está em tormento, alguém que está passando por adversidade, por momentos de tribulação, por momentos até mesmo de espanto na tua vida, momentos de pessoa estar atônita, momento de perseguição, momento de batalha espiritual, momento que a pessoa se sente cercada na tua vida, ela se sente cercada, ela se sente como que, puxa, para onde eu vou? O que você vai fazer agora? Não, só queria saber até para onde eu vou. Eu quero saber para onde eu vou. Não sei se aconteceu com você alguma vez, mas você já desceu do ônibus quando você passou do ponto, você já desceu, você está dormindo. Tem umas coisas assim, ó, que a gente faz, umas estratégias assim. Quando tem acontece, agora a gente tem uma amizade com o motorista, então às vezes ele chama, então apaga mesmo. Quando tem alguém para conversar do lado, eu durmo mesmo. Mas você desce assim, você fala assim, puxa, você vai para um lado, mas daqui a pouco você percebe que você tem que ir para o outro. Então fica aquela coisa chata para quem está ali do lado. O pessoal olha assim e fala, você não sabe se vai, não sabe se vem. Então, já aconteceu várias vezes comigo de descer, se depois olhar assim e pensar, não, peraí, onde que eu estou? Aí você desce mesmo sem saber onde está, para não ficar mais longe ainda. Esse daqui é uma parada, assim, daquela localizada. Direita, esquerda, para onde vou, para onde vou. Depois que já voltou o raciocínio, né? Aí você fala, não, eu vou para aquele lado. Aí você vai. Então, amado, assim também é a vida do cristão muitas vezes, né? Assim é a vida do cristão. A vida leva ele para alguns lugares que tem que parar um pouquinho para raciocinar, sabe? Buscar a direção de Deus. Fala assim, Senhor, para onde eu vou? Fala comigo, Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Todo lugar, né, que nós formos, seja na tribulação, seja, querido, assim como está escrito na palavra, seja nos momentos que nós estarmos perplexos, seja que nos momentos que nós estarmos abatidos, seja nos momentos que nós estarmos ali na condição de perseguidos, seja o momento que for, amado, nós precisamos da graça, nós precisamos do favor do Senhor para as nossas vidas. Porque tem momentos, amados, seja enfermidade, seja o que for, seja enfermidade, seja o que for, você fala assim, não sei, sinceramente, deveria saber, mas não sei. Você se lembra quando nós batemos? Nós não, deixa eu colocar aí, quando eu bati o carro aqui, batemos o carro, né? Parece que a gente já estava assim no fio, né, que bateu o carro. Desce com o carro só nas banguelas, bate o carro. Põe o carro na banguela dando glória para não entender mais a gasolina. Bateu o carro lá, para levar a mão lá, bateu o carro. E esse negócio, porta, trava, vidro cai em cima da gente, o negócio já começa a cortar tudo. Aí vem para ajudar na criança, aquela criançada e a mulher chorando. Você fala, cara. Tem aquele monte de mano, né? Porque a moto vinha contramão, farol apagado, o sujeito vem que nem doido. A moto entrou embaixo do carro, apareceu, nunca vi tanto mano assim, todo lugar, lá no final dessa noite. E eles, para você ter ideia, apareceu os irmãos assim, tudo por lado, sabe? E começaram a sacudir o carro porque estava errado, começaram a sacudir o carro assim, para arrancar a moto de baixo do carro. E ergueram o carro, foram tirar a moto de baixo do carro. Nem pediram nada. Não dá ré isso aí para tirar a moto. Só gente de boa ainda. Aí, aquela coisa, bateu, pegou, sobe mulher, sobe criançada na voada. Chega aqui só sangue, carro quebrado, torto. E a gente, na época, começando a congregar, né? Lá no São Guilherme, um pouco depois, aí sem carro, sem tudo complicado, você fala assim, Senhor, para onde eu vou? Para onde eu vou? Tribulado, perplexo, espantado com tanta coisa, para onde nós vamos? Mas Deus, Ele dá graça, Deus dá graça.
Se você caminhar com o Senhor, Deus vai te dar graça. Se você permanecer na presença de Deus, querido, você pode ter certeza. Lá no momento, querido, da adversidade, o Senhor Ele vai mostrar que é com você, porque o Senhor Ele vai mostrar a direção. Amém, amado? Graças a Deus. Se coloque de pé por um instante. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé por um instante em nome de Jesus. Às vezes, a enfermidade bate na porta da nossa casa, mas às vezes ela entra, simplesmente a gente não pede para entrar, mas ela entra. Às vezes a porta se fecha de certa forma que não se abre de maneira nenhuma. Às vezes alguma coisa acontece na nossa família e você fala assim: meu Deus, eu te sirvo, Senhor, não poderia acontecer comigo. De repente, amado, algo te assola de certa forma que parece que você não está pisando mais no chão, tirou o chão do lugar, você se sente sem proteção nenhuma, se sente só, a agonia chega, o desespero lá no coração ele chega. Mas a palavra do Senhor pede para que nós venhamos lançar tudo isso diante do Senhor, porque Ele é que tem cuidado de nós. Ele é que tem cuidado das nossas vidas. Nós não podemos cuidar tão bem quanto o Senhor Ele tem feito, porque Deus, Ele é um Deus zeloso. Aleluia, Jesus. Oremos ao Senhor nessa noite. Oremos a Ele nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós, Pai Santo, te damos graças, Deus, nós agradecemos, Deus, o Teu nome, Pai, nessa hora, nesse momento, Deus, porque só o Senhor, Deus, só o Senhor pode muitas vezes, Deus, entrar, Deus, com ação, com providência, Pai Santo, para as nossas vidas. Senhor, o coração muitas vezes, Senhor, atribulado, Senhor, o coração muitas vezes, Senhor, angustiado, Senhor, o coração muitas vezes, Senhor, perplexo, Pai. Oh, Deus amado, Pai querido, mas nós sabemos que o Senhor não nos desampara, sabemos que o Senhor não nos deixa só. Até mesmo, Deus, quando aparentemente nós somos surpreendidos, Deus, nós sabemos que em todos os momentos o Senhor está conosco. Até mesmo, Deus, com tantas coisas que nós não esperamos, ou deixa de acontecer aquilo que nós havíamos até programado, mas nós sabemos que o Senhor está na direção, nós sabemos que o Senhor está no controle. Nós não vivemos, Deus, simplesmente pelas coisas boas que acontecem. Nós não vivemos a nossa vida, Deus, simplesmente, Deus, pelos benefícios que eles vêm até nós. Mas nós queremos, Deus, aprender, Deus, a Te louvar, chorando e sorrindo. Nós queremos, Deus, aprender, Deus, a servir a Ti, Deus, oh Pai Santo, na alegria, Deus, mas também em momentos de dor, em momentos de dificuldade, Senhor, das nossas vidas, porque nesses momentos, Deus, nós cremos que lá o Senhor arranca um louvor, lá nesses momentos o Senhor arranca uma adoração, Deus, agradável a Ti, Pai Santo, e nós nascemos para o louvor da Tua glória. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Pai Santo, nesse momento, Pai, os Teus filhos que estão aqui nessa noite, Pai. Só o Senhor conhece, Deus, e sabe a maneira com que cada um chegou aqui, porque até mesmo muitos não conseguiram nem chegar aqui, Pai, mas esses chegaram aqui, Pai. O Senhor permitiu que eles chegassem aqui, Pai. Eu apresento, Pai, diante do Senhor, cada vida que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que abre porta, um Deus que sustenta, um Deus que abençoa, Pai, em nome de Jesus. Assim como quando o Senhor disse para os seus discípulos: eu intercedo por esses, não pelo mundo, nós intercedemos, Deus, pelos que estão aqui nessa noite, Pai, em especial, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os Teus filhos. Abençoa, Pai, alcança, Deus, a vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Supre, Pai, necessidade, Pai, a que os Teus filhos têm tido, Pai, não simplesmente por prazer da carne, mas, meu Deus, por louvor da glória do Teu nome. Eu te peço, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. E o Senhor sabe, Deus, aquilo que é para a glória do Teu nome. Então, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, supre, Deus, toda e qualquer necessidade. Seja ela, Deus, na área da saúde, seja ela, Deus, na área sentimental, na área conjugal, seja ela, Pai, na área ministerial, Pai, seja, Deus, na área profissional. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nessa noite, apresentando, Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Nós não somos nada, Deus, sem o Senhor. Não somos nada, Deus, sem a Tua presença.
Mas em Ti, Deus, nós somos mais que vencedores, porque a vitória que vence o mundo é nossa fé. E nós estamos aqui, Deus, buscando de Ti, porque nós cremos em Ti, nós cremos, Deus, na Tua provisão, nós cremos, Deus, no Teu cuidado. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca a Tua mão sobre a Tua cabeça, mano. Põe a Tua mão sobre a Tua cabeça. Faz assim com a Tua mão, põe na Tua cabeça. Fala assim comigo, meu Deus. Fala mais forte, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão seja sobre a minha mão. Me abençoa do alto da cabeça à planta dos pés. Eu sou Teu, pertenço a Ti. Faz de mim o Teu querer, por Teu louvor e para a Tua glória. Faz de mim um instrumento para tocar uma canção que venha Te alegrar e de adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus. Sim, Deus, é assim que nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor nesta noite, Pai. Porque nós cremos que a Tua presença, Deus, ela é em todo lugar, ela está em todo lugar e ela é também nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus.